Adilson Pereira da Silva, conhecido como Falcão Alegre. Ex-traficante, liderou por 7 anos uma quadrilha na cidade do Rio de Janeiro. Participou de vários assaltos a bancos. Em confronto com os policiais, matou vários deles. Neste testemunho, Adilson mostra o poder perdoador e transformador de Jesus Cristo. No início de seu ministério, Jesus transformou a água em vinho, transformou a vida de Maria Madalena, perdoou e transformou o ladrão na cruz. Em Jeremias 31:3 lemos: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nestas 3 passagens, vemos o grande amor que Deus tem por nós. Deus sempre amou o pecador, mas sempre rejeitou o pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 2. Que este testemunho faça você compreender o amor e o cuidado que o nosso Pai eterno tem por nós. Eu nasci no dia 9 de maio e meus pais brigavam muito, a ponto de se separarem. Minha mãe, vendo que não tinha condição de ficar comigo, me colocou no colégio interno. Desde o colégio interno, fui crescendo, fui desenvolvendo, e quando eu cheguei à idade aproximadamente de uns 5 anos de idade, me tornei um garoto muito arteiro, bagunceiro, e as freiras, ao me ver, começavam a falar para mim: você é bagunceiro, você é arteiro, você é um demônio, você é um capeta, quando você crescer você vai ser um ladrão, um assassino. E começou a falar muitas coisas, que eu seria um traficante, um viciado. E aquilo foi enchendo muito a minha cabeça, eu sempre ouvindo aquilo, e aquilo me deixava muito irado. E um dia minha mãe foi me visitar, eu falei: mãe, me tira desse colégio, porque as freiras só me chamam de capeta, demônio. Diz que quando eu crescer você é ladrão e assassino. Minha mãe não dava muita importância. Ao chegar aos 7 anos de idade aproximadamente, eu estava no refeitório e um garoto resolveu brincar comigo, de tirar o prato na hora que eu ia conduzir o garfo ao prato. E nisso eu fiquei irado, peguei a faca e comecei a esfaquear aquele garoto. E as freiras vieram, os padres, e me tiraram a faca. E me colocaram num quarto escuro e durante 20 dias tive que ficar lá, à base de pão e água. E todas as manhãs elas entravam no quarto, jogavam vários caroços de milho e faziam com que eu me ajoelhasse ali em cima. Eu deveria ficar aproximadamente meia hora ajoelhado em cima de vários caroços de milho. E eu chorava muito, achava penoso aquele castigo, e de vez em quando elas me davam uma chicotada. No dia de uma visita, eu chamei minha mãe e falei: mãe, me tire deste colégio, porque as freiras me batem, castigo. Olha só o que elas fizeram comigo. Eu tirei a camisa e minha mãe ficou apavorada pelas marcas que estavam nas minhas costas. Chamou a madre superiora e perguntou a ela: foram vocês que fizeram isso com meu filho? E ela disse para minha mãe: não, que não foram elas que fizeram aquilo. Por eu ser um garoto muito arteiro, bagunceiro, eu estava jogando bola e os garotos, vendo que eu era bagunceiro, se juntaram em cima de mim e me deram uma surra. E minha mãe virou para mim e disse assim: você está mentindo, né? Então me traz um chicote. E minha mãe me deu uma surra. E eu fiquei pensando: se eu falo a verdade eu apanho, se eu falo mentira eu apanho. E dali em diante passei a ter ódio da minha mãe. Ela tinha ódio das freiras, dos padres, pelos tratos que eu vinha tendo naquele colégio. O tempo foi se passando e próximo ao meu aniversário, minha mãe virou para mim e disse assim: filho, daqui a alguns dias você vai completar 8 anos de idade. Qual o seu maior desejo? Primeiro é que a senhora me tire desse colégio, que eu considero esse colégio um inferno. E segundo, que eu gostaria de conhecer o meu pai. A senhora, quando vem aqui me visitar, nunca traz meu pai, nem pelo menos traz a fotografia dele. E eu fico sentido com isso. Minha mãe virou para mim e disse assim: filho, não se preocupe. No dia do seu aniversário, no dia 9 de maio, eu vou tirar você deste colégio, eu, você e seu pai vamos morar juntos. E eu fiquei feliz da vida porque eu ia sair daquele colégio e também, pelo outro lado, eu ia poder conhecer o meu pai. Minha mãe, no dia do meu aniversário, dia 9 de maio, ela me tirou daquele colégio. E
Ao chegar no bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, ao descer da condução, minha mãe virou para mim e disse assim: filho, você está vendo aquele homem ali, distante, correndo de braços abertos? Eu digo: estou. Corra, que aquele homem que vem correndo é o seu pai. E agora comecei a correr, feliz da vida, porque eu ia poder abraçar o meu pai, que tanto almejava vê-lo. Ao faltar 20 metros aproximadamente para nós nos abraçarmos, eu percebi que veio muitos policiais. E eles começaram a dar rajada de metralhadora no meu pai. E meu pai, sendo perfurado pelas balas, fazia sinal para mim parar, mas naquela ansiedade queria abraçá-lo, não parei. Mas os policiais pararam de atirar, e meu pai cambaleou alguns passos, chegou a me abraçar e só disse uma palavra: filho, e caiu comigo no chão. E eu, desesperado, comecei a gritar: pai, 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 e nada. Nunca ter visto uma pessoa morta, seria a primeira vez aquela cena que eu estava vendo meu pai, uma pessoa morta. E eu olhava para minha mãe não falava nada. Eu olhava para os policiais não falavam. E eu voltava a gritar desesperadamente, sacudindo o corpo do meu pai. E um dos policiais, vendo a minha aflição, me pegou pela camisa, me jogou longe, apontou na arma para mim e disse: garoto, vê quando crescer você não se torna igual a esse, que o seu fim vai ser o mesmo. Agora eu olhei para minha mãe, olhei para os policiais, ninguém falava nada. Minha mãe pegou, me abraçou e disse: filho, vamos sair daqui. Quando você crescer, eu vou explicar tudo o que aconteceu com seu pai. Só que dali, já fui direto para o hospital. De tanto gritar, eu arrebentei as cordas vocais. Minha mãe me levou para o hospital e eu fiquei internado naquele hospital 6 meses. Ao minha mãe me tirar do hospital, ela veio para mim e disse assim: filho, eu não tenho condição de ficar com você, porque eu trabalho e os meus patrões não permitem eu ficar contigo em casa. Infelizmente, vou colocar você no colégio de novo. Eu supliquei, por favor, para que minha mãe não me colocasse de volta para aquele colégio. Mas não teve jeito, minha mãe me colocou. Só que naquele colégio comecei a me desenvolver, continuar a crescer. E aos 9 anos de idade eu ganhei uma tarefa para colocar o lixo nos fundos do colégio todos os dias às 4 horas. Nos fundos do colégio dava em frente para uma favela. E nessa favela eu podia ver várias crianças brincando, sorrindo, fumando, cheirando. Colocava o lixo ali todo dia às 4 horas da tarde. E eu sentava para ver aqueles garotos brincando, sorrindo. Quando um jovem se aproximou de mim e me perguntou: garoto, por que você é triste? E eu comecei a contar a história do meu pai. Comecei a falar do ódio que eu tinha da minha mãe, das freiras e dos padres pela maneira que eles vinham me tratando. E ele virou para mim e disse assim: garoto, deixa de ser bobo. Tá vendo aquele garoto ali? Tá sorridente, brincando. Mataram o pai dele, mas ele é feliz, porque ele fuma. O outro é feliz também. O pai dele tá preso, mas é feliz. Corre para um lado, corre para o outro. Só você que tá aí triste. Por que você não fuma? O cigarro faz você esquecer essa revolta todinha. Toma um cigarro. E me explicou como fumar. Primeiro trago, não gostei. E ele virou para mim e disse assim: no início é ruim, mas depois você vai gostar. E agora todo dia quando eu chegava às 4 horas para botar o lixo ali, vinha ele com um maço de cigarro para mim. Eu aceitava, levava para dentro do colégio e ficava fumando. E um dia eu virei para ele e disse assim: rapaz, a partir de hoje eu não vou mais fumar, porque o cigarro não me faz esquecer essa revolta que eu tenho no meu coração. E ele veio para mim e disse assim: não se preocupe, vou fazer o seguinte com você. Vou te dar uma coisa melhor do que o cigarro, que foi a maconha. Me ensinou como fazer o cigarro de cada pacote de maconha e disse: o seguinte, você vai ver que realmente você vai esquecer toda essa revolta com cada pacote de maconha que eu te der. E realmente, quando eu estava sob o efeito da maconha, eu esquecia de tudo. Me sentia que estava no ar e eu era feliz, corria para um lado, para o outro, me dava disposição para jogar bola, sair sorrindo. Mas quando terminava o efeito, vinha um vazio muito grande. Para que isso não acontecesse, eu ficava fumando um cigarro de maconha um atrás do outro. E quando eu me tornei totalmente dependente da maconha, ele virou para mim e disse assim: garoto, agora você vai ter que comprar da gente, eu não vou te dar mais. E eu virei para ele e disse assim: mas como? Se as fileiras não me dão dinheiro, minha mãe só vem me visitar uma vez por mês, e mesmo assim não me dá dinheiro, dá para as fileiras, para o colégio. Ele disse: não tem problema, eu vou fazer uma coisa contigo. Toda vez que você vier colocar o lixo aqui, 4 horas da tarde, você olha para ver se alguém está te olhando. Se não tiver ninguém te olhando, você passa para o nosso lado e eu te darei uma arma. E com as demais crianças, mais 5 crianças com você, que a gente chama de pivete, nós vamos para uma praça, vou te ensinar você a fazer o assalto.
E com o dinheiro do assalto, a parte que ele couber, uma metade vai ser para mim, para você pagar a maconha, e outra parte você leva para dentro do colégio. E assim foi. No primeiro dia foi muito bem, no segundo, no terceiro, mas no nono assalto, nós assaltamos um policial. E ele estava armado. E quando ele sacou da arma para poder nos atirar, se juntamos em cima dele e começamos a esfaquear ele, porque nós não queríamos morrer. Fomos presos e ao chegar na delegacia apanhamos muito. Como nosso colégio tinha convênio com a FUNABEM, nos levaram de volta para o colégio para me aguardar o julgamento no próprio colégio. E ao chegar no colégio, os padres, as freiras viraram para mim e disseram: "Tá vendo? Eu não te falei, quando você crescer você vai ser um ladrão, um assassino, um traficante, um viciado? Agora eu tô sabendo que você todo dia às 4 horas você anda fugindo do colégio, pega uma arma, vai para a praça assaltar as pessoas e agora já matou. E você anda trazendo droga para dentro do colégio para usar. O que aconteceu com seu pai vai acontecer com você também." E eu comecei a ter ódio, me deu vontade de agredir aquela pessoa que estava falando essas palavras para mim. Mas infelizmente eu não podia ficar sem a droga. Fugia do colégio, juntava com outro grupo de pivete para assaltar as pessoas na rua. Até aí fui preso algumas vezes, mas aos 12 anos de idade, infelizmente eu já tinha matado 11 pessoas por causa das drogas e dos assaltos. Fugi do colégio e fui ao encontro da minha mãe. Minha mãe disse que não tinha condição de ficar comigo. Então eu saí de casa e quem me adotou foi um traficante. E ele disse assim para mim: "Garoto, você está ficando um garoto muito alto, você tem que aprender a lutar contra os policiais. Vou te levar você para uma academia de um amigo meu, para que ele te ensine a lutar capoeira, karatê e judô." Ao chegar nessa academia, o dono da academia era um outro viciado. E ele me perguntou: "Como é que você vai pagar a academia?" Eu falei: "Eu não sei." Ele disse: "Não tem problema. Eu sei que você é um viciado, você anda assaltando as pessoas na rua para comprar droga. Então você faz o seguinte: toda vez que você vier para cá, você me traz 2 trocentas de maconha que fica a pagar a tua aula e eu te dou aula de judô, karatê e capoeira separado dos demais alunos." E assim eu fazia, assaltava as pessoas na rua, comprava droga e levava para ele, e ele me ensinava todos os golpes que eu queria aprender. Um dia ele virou para mim e disse assim: "Daqui a alguns dias vai ter campeonato de capoeira para infanto juvenil para todo o Brasil. E eu não vejo ninguém melhor do que você para representar a academia. Mas se você aceitar representar a academia, você não precisa mais trazer maconha para mim. Eu me proponho a te dar aula extra para te preparar para você participar desse campeonato. E se você vencer, você vai para a Bahia para disputar com todos os capoeiristas de cada estado. E o vencedor de cada estado vai para a África disputar o Mundial." E assim ele fez. E no dia marcado, nós estávamos no Maracanãzinho e se inscreveram aproximadamente 180 academias de capoeira. Da competição nós teremos em primeiro lugar. Fui para a Bahia para disputar com os demais, com os campeões de cada estado, e lá eu tirei o segundo lugar. Nesta época, eu já estava com 14 anos de idade. Por eu achar que eu lutava bem em capoeira, resolvi fazer assalto sozinho. E num desse assalto fui preso. E agora os policiais tentando me colocar dentro do carro, eu me batia, me esperneava, mas um dos policiais perdeu a paciência comigo e me deu um tiro na perna. Me levaram para o hospital, fui medicado, depois fui levado para o colégio. E ao chegar no colégio, as freiras viraram para mim e disse: "Não te falei? Quando você crescer você vai ser um ladrão, um assassino. E se você continuar nesta vida, o que aconteceu com teu pai vai acontecer com você também." E novamente eu fiquei irado com aquelas palavras. Mas acabei fugindo do colégio e num outro assalto fui preso, mas só que dessa vez eu consegui escapar de 2 PM. E quando eu estava fugindo, eu percebi que vinha correndo 2 PM e mais um rapaz civil com a arma na mão. E eu fiquei pensando: agora eu estou aflito, porque aquele civil vai querer me perseguir até o fim. Os PM viram que não tinha condição de me alcançar, pararam e voltaram. Mas esse civil me acompanhou até me alcançar. E chegando em determinado lugar, eu parei, porque eu já estava cansado de correr, e eu peguei meu canivete e resolvi encará-lo. E ele virou para mim e disse assim: "Garoto, guarda essa arma, porque eu não sou policial, só apenas estou fingindo." E falei: "Se você não é policial, não é tira, por que está me seguindo?" "Não, você guarda essa arma que eu falo para você depois." Falando: "Só guarda essa arma se depois você guardar a sua." "Ô garoto, você está com canivete e eu estou com 38. E eu virei para ele e disse assim:
Só que com esse canivete, infelizmente já matei 4 policiais armados. E você talvez não vai ser o último. Ele dizia, não quero saber disso, só quero conversar com você. E começou a me elogiar. Ele falou assim comigo, você briga bem, você é valente, é corajoso. Depois que ele começou a me elogiar, a falar muitas coisas, de repente ele vira para mim e disse assim, só que você é um cara muito bobo, vive assaltando as pessoas na rua por causa de droga. Você tem que partir para uma coisa maior. E eu perguntei para ele qual, e ele me respondeu, você tem que fazer parte de uma quadrilha. E tem essa, se você fizer parte de uma quadrilha, você vai ganhar muita droga, muito dinheiro, você vai ficar rico. No primeiro assalto a banco que você participar, você vai ter condição talvez de comprar até 2 apartamentos. Deixa de ser bobo, de ficar assaltando as pessoas na rua com faca, essas coisas todas. Eu sou chefe de uma quadrilha e eu quero que você faça parte da minha quadrilha. Topa? Diante de tudo que ele falou, da proposta que ele fez para mim, eu aceitei em querer fazer parte da quadrilha dele. Ele me levou para o Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro, onde a quadrilha dele tem um barraco, e ali eles fazem todo o planejamento de assalto, enfim. E ao chegar lá, ele mandou que eu entrasse no barraco e virou para mim e disse assim, garoto, a partir de hoje você nunca mais pode sair da quadrilha, a não ser morto. Vou te mostrar 3 coisas. Ele abriu o primeiro porão e disse, você está vendo essas caixas, esses pacotes? Tudo é maconha, cocaína, LSD, você tem droga à vontade. O que temos aqui, temos condição de abastecer o Rio de Janeiro por muito tempo. Fechou aquele porão e abriu outro. Você juntando a arma de 10 delegacias do Rio de Janeiro, aquela quadrilha possuía 30 vezes mais. Tinha condição de trocar tiro com a polícia durante 6 horas porque eles tinham caixas e mais caixas de munição. Fechou aquele porão e abriu outro e me perguntou, garoto, você está vendo alguma coisa? Eu digo, não, está tudo escuro. Ele disse, deixa de ser bobo, isso aqui é um túnel. Quando nós estamos cercados pelos policiais, nós entramos dentro desse túnel, vamos sair numa favela ou em alguns outros barracos. É dessa forma que a gente consegue escapar do cerco policial. Depois ele virou para mim e disse assim, garoto, eu vou fazer um teste para ver se você tem condição de fazer parte da nossa quadrilha. Terça-feira, 1h da tarde, nós iremos assaltar um banco. Assim que nós entrarmos no banco, mobilizar todo mundo, vou fazer um sinal para você pular o balcão. No que você pular o balcão, vou apontar a pessoa responsável para abrir o cofre. Você terá 3 minutos para fazer essa pessoa abrir o cofre. E se essa pessoa não abrir o cofre em 3 minutos, eu vou te matar porque você não serve para fazer parte da nossa quadrilha. Terça-feira, 1h da tarde, nós entramos dentro do banco, mobilizando todo mundo. Ele fez o sinal, eu pulei o balcão, apontou a pessoa. E agora eu cheguei para essa pessoa e disse, você só tem 2 minutos para abrir o cofre. Se você não abrir o cofre em 2 minutos, eu vou te matar porque eu não quero morrer. Só que eu tremia muito. E essa pessoa falou assim para mim, você está tremendo tanto que eu aconselho você virar a arma para lá, que você poderá, sem querer, apertar o gatilho. E eu garanto abrir o cofre em menos de 2 minutos. Graças que eu não precisei matá-lo, porque ele abriu o cofre em menos de 2 minutos. Entramos no cofre, pegamos vários malotes de dinheiro e fugimos. O que fazer com tanto dinheiro? Alguma parte do dinheiro foi dividido entre nós e outra parte foi para que nós fôssemos à Colômbia e trouxesse outro carregamento de droga. E agora, ao chegar com o carregamento de droga, o atual chefe mandou que nós assaltássemos carrocinhas de pipoca, sorvete, picolé, fruta e levar para o morro. E tinha um rapaz que era especialista de injetar drogas em picolé, pipocas, sorvete, balas. E agora todo dia pela manhã a gente saía, parava na porta de colégio e oferecia para os alunos de manhã, de graça, aquele picolé, aquele sorvete e também aquelas balas e as pipocas. Quando a gente percebia que aquelas crianças estavam totalmente viciadas, a gente pegava a criança, levava para um determinado lugar, colocava a arma na cabeça da criança e dizia, se você não comprar a droga da nossa quadrilha, nós vamos te matar porque é sinal que você está comprando a droga de uma outra quadrilha. Porque nós temos um controle da quantidade de droga que você tem que gastar por semana. E assim a gente fazia constantemente. Certa vez, no 4º assalto a um banco, entramos no banco, conseguimos pegar vários malotes de dinheiro. Ao sair percebemos que estávamos cercados pela polícia. E resolvemos trocar tiro com os policiais. O chefe da quadrilha veio a morrer com mais 3 colegas nossos. Eu fui baleado na perna e no braço. E alguns dos meus colegas também. Eu mais 3 conseguimos fugir, os demais foram presos.
E eu virei para o meu colega, que estava dirigindo o carro, virei para ele e disse assim: me leva para o hospital que eu estou gravemente ferido. Mas ao chegar no hospital percebemos que estava chegando muito policial, porque eles sabiam que os assaltantes de bancos estavam feridos e iam precisar de socorro médico, então por isso que todos os hospitais estavam cercados de policiais. E eu virei para o meu colega e disse assim: a nossa quadrilha tem uma fazenda em Magé. Você nos leva lá e ao chegar lá você volta para a cidade de Magé, rapita um médico com todo o medicamento e nos leva lá. O rapaz que deveria assumir a quadrilha virou para mim e disse assim: garoto, eu gostei da sua ideia, você é um garoto muito esperto e inteligente. Você tem condição de ser o chefe da nossa quadrilha. Eu falei: que nada, desde quando que eu posso comandar aquele rapaz de 20, 30 anos? Ele disse: não tem importância. Você tendo sabedoria, disposição e tem prazer de matar, você tem condição de ser o chefe. O plano foi executado. Quando nós ficamos bons, eu fui escolhido para ser o chefe. Só que para mim assumir a liderança da quadrilha, o rapaz virou para mim e disse que para que eu pudesse assumir a liderança, eu deveria matar um dos nossos. E eu fiquei numa situação muito difícil porque eu gostava de todos. Mas infelizmente tive que matar um rapaz chamado Francisco, porque eu dei uma ordem para ele e ele não quis executar a ordem. Eu reuni o pessoal da minha quadrilha e disse: ó, quem manda na quadrilha a partir de hoje sou eu. Quem não me obedecer, eu vou matar. E se eu desconfiar que vocês estão me traindo, também eu vou matar. Dali em diante comecei a fazer plano de assaltos, de rapto para poder adquirir arma, comprar drogas. Mas depois de 2 anos e meio que eu estava liderando a quadrilha, nós fomos cercados pelos policiais e eu fui preso. Ao chegar na delegacia, como eu apanhei muito, e os policiais tiraram a minha camisa e agora com ferro quente me queimavam os meus braços para que eu pudesse confessar os crimes. Chamaram a minha mãe e minha mãe, ao chegar naquela delegacia, ela me viu todo machucado, queimado, o rosto ensanguentado. Ela ficou apavorada e começou a chorar. E um dos policiais se aproximou da minha mãe, colocou a arma na cabeça da minha mãe e disse: a senhora é mãe desse cara? A senhora tem que morrer com esse cara, porque esse cara é um monstro. Ele já matou 11 policiais, já matou quase 50 pessoas, já levou muitos jovens para o mundo das drogas. Esse cara tem que morrer e a senhora também. E minha mãe só ficava chorando, olhava para mim e eu fiquei bastante envergonhado porque minha mãe descobriu tudo ao meu respeito. Mas o delegado se aproximou da gente e pediu para que os policiais parassem de fazer aquela tortura comigo. E virou para minha mãe e disse: a senhora tem um filho que é um monstro. Eu vou dar 5 minutos para a senhora conversar com ele. Daqui nós vamos levar ele para uma outra delegacia, porque aqui ele não pode ficar. Porque a quadrilha dele é muito grande e essa delegacia é pequena e tem poucos policiais. E é bem provável que a quadrilha dele tentar libertá-lo. Quem sabe que no caminho nós iremos matar ele. Minha mãe começou a chorar, o delegado saiu, nós ficamos a só. Minha mãe agora se aproxima de mim e diz: filho, agora eu sei quem é você. Você é um assassino, traficante, viciado, chefe de uma quadrilha e traficante. E ela me abraçou, me deu um beijo e disse: filho, eu não vou deixar de ser sua mãe por causa disto. Eu te amo muito. Todo o ódio que eu tinha pela minha mãe acabou ali. E que eu só fazia chorar. Minha mãe só me beijando, abraçando. E acabou o tempo da visita, o delegado veio, tirou minha mãe para fora. Eu fui colocado no camburão e solicitou que 5 policiais fizessem a minha escolta para outra delegacia. Mas percebi que quando o carro andou alguns metros, foi fechado por vários carros. E comecei a ouvir muita gritaria. E as vozes das pessoas que estavam gritando, percebi que eram os meus colegas. E eles me libertaram. E eu peguei e disse para aqueles policiais: vocês nunca mais vão afrontar a mãe de um traficante. Eu peguei a arma, metralhei todos eles, botei o corpo deles dentro do camburão e joguei dentro do mangue ali na Presidente Vargas. Alguns meses depois, eu estava no aterro do Flamengo com 2 garotas, ensinando elas a fumar maconha. Era por volta de aproximadamente meia-noite, quando 5 PMs me cercaram e disseram para mim: cara, você está perdido. Você está com 2 garotas,
com bolso cheio de droga, cheio de arma. No mínimo, tu vai pegar 40 anos de prisão. Por formação de quadrilha, por distorção de menor, por tráfico de droga. E começou a dizer os artigos todinho que eu iria responder. Um dos policiais me reconheceu como campeão de capoeira há anos atrás. E ele me perguntou: garoto, você é daquele garoto que há anos atrás foi campeão de capoeira? Eu digo: sou. Ainda você luta capoeira? Eu digo: luto. Então espera aí. Ele chamou os demais policiais, deixou um tomando conta de mim, cochichou e voltou. Quando voltou, ele me perguntou assim: você está afim de sair desta? Você vai pegar aproximadamente 40 anos? Eu falei: claro que eu estou. Então eu vou fazer um desafio a você. Se você conseguir nos derrubar na capoeira, você poderá ir embora. Se você não conseguir nos derrubar, nós vamos bater em você até você morrer. Topa esse desafio? Eu digo: topo. E eles me levaram próximo ao carro, camburão, me tiraram toda a arma, todas as drogas que estavam no bolso. Só que eu tinha um cinto, que era dobrável, e tinha um zip. E eu tirei uma droga que é bem conhecida pelos carioca, bolinha da Loló. Essa droga, ao colocar debaixo da língua, anestesiava meu corpo todo. Só que eu usei 2 doses daquela. E agora eu comecei a lutar com aqueles policiais, ficava rindo da cara deles porque eu não sentia nada. E eles diziam pra mim: a gente te dá soco, te dá rasteira, você fica rindo da nossa cara. Mal eles sabiam que eu tinha tomado aquela droga. Resumindo a história, matei 2 PM, deixei 2 feridos e um foi chamar reforço para poder me prender. Eu peguei aquelas 2 garotas e fugi. No outro dia estava estampado no jornal esta frase: Falcão Alegre mata 2 PM e deixa 2 fortemente feridos. Então dali diante as pessoas, meus colegas, os policiais só passaram a me chamar de Falcão Alegre. A nossa quadrilha contratava algumas crianças e elas ficavam em vários pontos de entrada do morro. E elas deveriam ficar soltando pipa para nos avisar se vem a polícia. Por exemplo, se ela coloca pipa para o lado direito, estão nos avisando que está subindo uma patrulhinha. Se joga pipa para o lado esquerdo, estão nos avisando que está subindo um camburão. E se a pipa sobe e desce rapidamente, estão nos avisando que o morro está sendo cercado por policiais. E fica um outro garoto sentado na porta do barraco, dando o sinal: Falcão, a pipa está indo para o lado direito, a pipa está indo para o lado esquerdo, ou a pipa está subindo e descendo. Então a gente sabia tudo que estava acontecendo lá fora por intermédio dessas crianças. Só que essas crianças ganhavam alguns dinheiro, 5 pacotes de maconha, e os pais dessas crianças sabiam, se elas falhassem, a quadrilha matava. Infelizmente, eu matei 4 dessas crianças que falharam com seus compromissos. Mas um dia, um garoto de lá de baixo fez o sinal que o morro estava sendo cercado pelos policiais. Mas o garoto que deveria dar alarme, ele dormiu. Quando ele acordou, a polícia já estava em frente ao barraco. Mesmo assim, ele deu alarme e o policial o matou por ele ter dado alarme. Nós, mais do que depressa, começamos a guardar tudo. E quando nós guardamos tudo, pegamos a arma, eu tive a infelicidade ideia de abrir a porta. Tinha um PM com a metralhadora na mão. E ele foi descarregando a metralhadora em cima de mim. 6 tiros me foram certeiros. 2 na perna, 2 na barriga e 1 no braço, e 1 pegou de raspão na cabeça. Eu caí no chão. Os meus colegas fecharam a porta e me jogaram para dentro do túnel. Na porta do túnel tinha um prego que rasgou da minha coxa abaixo do joelho. Mesmo assim, eles foram me arrastando assim mesmo. E eu virei para eles e disse o seguinte: cara, me deixa aqui porque eu não vou conseguir chegar do outro lado do túnel. Mas o último elemento que deveria fechar o túnel, ele não fechou. Então os policiais entraram dentro do túnel, me viram deitado, me tiraram. Para a polícia, quando eles conseguem prender um chefe de uma quadrilha, para eles é uma festa. Quando eles me tiraram para fora do túnel, me puseram no camburão, não permitindo que a imprensa se aproximasse, porque eles queriam fazer tudo na surdina. E ao chegar na delegacia, ninguém estava sabendo que eu estava lá. O delegado se aproximou de mim e disse: cara, tu sabe quantos policiais tu já matou? Mais de 15 policiais. Tu sabe quantas pessoas tu já matou sem ser policiais? Uns 40. Sabe quantas pessoas tu já levou para o mundo das drogas? Viciou? Mais de 1.200 jovens, adolescentes e juvenil. Tu tá perdido, Falcão.
Mas eu vou fazer uma coisa contigo, Falcão. Se eu pegar a minha arma, colocar na tua cabeça e te matar, você só vai dizer aí e não vai sentir mais dor. Mas eu não vou fazer isso contigo, não. Eu não vou sujar a minha arma derramando sangue contigo. Aqui vai entrar 5 policiais com cacetete na mão. Eles vão te quebrar você todinho. Não vai ficar um osso inteiro em você. Depois que eles te quebrar você todinho, vou jogar você numa solitária. Solitária, para quem não sabe, é uma cela 1 por 1. Tem um buraco no meio para você fazer sua necessidade fisiológica. E um chuveiro e a porta totalmente de aço. Tem a portiola para o carcereiro entrar em contato com você e outra portiola lá embaixo para o carcereiro colocar a bandeja. E os policiais entraram e começaram a me bater. E eles me quebraram todo. Depois que me quebraram todo, me jogaram dentro de uma solitária. E ali fiquei por 4 dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. Eu não tinha condição de tirar a roupa para fazer minha necessidade fisiológica. Porque meus braços estavam quebrados, as minhas 2 pernas estavam quebradas. Então eu tinha que fazer na própria roupa mesmo. Não tinha como comer. Eu tinha que comer igual cachorro. Porque meus 2 braços estavam quebrados. O rato saía do bueiro, passava por cima de mim e comia a minha comida. Eu cheguei até a dizer pro rato o seguinte: rato, tu é mais feliz do que eu. Olha a minha situação e olha a sua. E quando chegou no domingo à noite, o carcereiro, vendo o meu estado, ele achava que eu estava morto. Quando ele pensou em me tocar para me tirar da cela, para levar para o rabecão, ele percebeu que eu me mexi. Ele tomou um susto e virou para mim e disse assim: Falcão, você é um cara tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem Deus, nem o diabo, nem a morte te quer. Mas eu vou fazer uma coisa contigo. Se você não morrer por esse ferimento, à meia-noite eu vou te matar. E ele começou a falar uma opção de coisa a meu respeito. Falcão, você sabe quantos processos você tem? Você tem 17 processos. Você já matou muita gente. Você já fez tanta crueldade. Tu tem que morrer mesmo. Apesar que eu sou policial e vou te matar meia-noite, eu vou colocar um rádio para você ouvir o programa da minha igreja para dizer que eu nunca preguei o evangelho para você. Mas saiba que meia-noite eu vou te matar. E agora eu fiquei imaginando, pô, se esse cara diz que é evangélico e vai me matar, como fica? E eu virei para ele e disse assim: cara, se um dia eu sair daqui vivo, a primeira pessoa que eu vou matar vai ser você. Que nada, você já está morrendo, já está até podre, você esqueceu só de fechar os olhos e calar essa boca. E colocou o rádio, me trancou de novo na cela, e agora eu estava ouvindo aquele programa. E o pastor usou o versículo Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o pastor começou a explicar aquele versículo. Esse versículo é versículo de promessa. Se você buscar a Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, esse Deus vai aparecer para você e vai te curar, vai te fazer de você uma nova criatura. Eu comecei a duvidar daquele pastor. E falei comigo mesmo: esse pastor é maluco mesmo. Desde quando que Deus vai aparecer por um traficante, por um assassino, por um viciado, por chefe de uma quadrilha? Esse pastor não sabe o que fala. Depois ele usou aquela passagem de Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei e por isso com benignidade lhe atraí. E ele começou a falar do amor de Deus. E eu falei: esse pastor é maluco mesmo. Desde quando que Deus me ama? Se Deus me ama, por que ele me jogou aqui? Porque tudo que eu fiz, usei o nome de Deus. Se Deus quiser, eu vou matar fulano, conseguia matar, dizia, graças a Deus que eu consegui matar esse cara. Se Deus quiser, eu vou assaltar um banco, consegui assaltar o banco, dizia, graças a Deus que eu consegui assaltar o banco. E agora esse Deus me jogou aqui, que Deus é este? Depois eu percebi que aquela mensagem era diretamente para mim. Que o pastor disse: você que está na cela, está na solitária, está todo quebrado, está mais para a morte do que para a vida. Deus está te dando essa oportunidade, você tem encontro com Ele. Busque esse Deus, porque esse Deus, Ele te ama, Ele vai fazer a diferença na sua vida. O carcereiro veio, disse: como é que é, Falcão? Gostou do programa? São 9:30 da noite e eu tenho certeza que Deus não vai ter condição de atender tuas orações. E apagou a luz da cela, me trancou e tirou o rádio. E agora comecei a pensar na palavra daquele pastor. E eu disse comigo mesmo: eu vou fazer a experiência para ver se o pastor está falando certo ou errado. Falei comigo mesmo as seguintes palavras: se tu é um Deus de amor, de misericórdia, conforme o pastor falou na rádio,
que tu apareças aqui agora. Apesar que eu sei que não sou digno de ser aceito por ti, porque já matei, já roubei, já fiz tanta crueldade, mas se tu existes e se tu é um Deus de amor e de misericórdia, que tu apareças aqui agora. Fiz 3 vezes esse pedido e não aconteceu nada. E eu fiquei com raiva e falei comigo mesmo: se um dia eu sair vivo desta prisão, a primeira coisa que eu vou fazer, vou lá na rádio e vou matar esse pastor para nunca mais ele pregar mentira. E quando eu acabei de falar essas palavras, uma luz muito forte penetrou na minha cela, a ponto de quase cegar a minha vista. E eu fiquei preocupado. Depois eu dei um sorriso cínico e disse comigo mesmo: tá vendo? Esses policiais são bobos. Para que usar esse farol tão forte em cima de mim se estou todo quebrado, imundo, fedorento, 4 dias sem tomar banho, esse sangue preto, sujo? Ainda se meus colegas invadirem a delegacia e me pegar, um desses ossos que está quebrado da costela poderá furar meu coração e eu poderei morrer. Então não tem como sair daqui. E quando acabei de pensar nessas palavras, eu ouço uma voz me chamar: Adilson, 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 tu não estás só, eu estou contigo. Comecei a pensar quem poderia ser. Meus amigos não é porque todos me chamam de Falcão Alegre. Meu pai não é que ele está morto. Minha mãe também não é que é a voz de homem. Quando eu acabei de pensar, pela 2ª vez me chama: Adilson, 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 tu não estás só, eu estou contigo. Depois eu fiquei imaginando e falei comigo mesmo: será que esta luz e esta voz que eu estou ouvindo é Deus? Eu vou fazer o seguinte: se me chamar pela 3ª vez, da mesma forma que me chamou pelas 2 vezes, eu vou perguntar quem é. Se me responder, saberei que é Deus. Se não me responder, não saberei quem é. E pela 3ª vez me chama: Adilson, 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 tu não estás só, eu estou contigo. Eu, mais do que depressa, eu perguntei: quem é que está me chamando? Da luz me veio a resposta: eu sou aquela pessoa que tu está pondo na prova. Eu não tive mais dúvida que aquela luz e aquela voz era Deus ali. Então eu falei assim para Deus: Senhor, se tu é um Deus de amor e de misericórdia, e se tu realmente me ama, me cura dessa enfermidade, porque de hoje eu não passo. Eu não vi a mão de Deus, mas eu senti uma mão invisível tocar no meu corpo. E quando essa mão invisível saiu do meu corpo, as 2 balas que estavam na barriga pularam fora. A que estava na perna também pularam fora. Meus braços, minhas pernas, os ossos começaram a se encaixar e eu fui me levantando aos poucos. Quando eu fiquei totalmente em pé, comecei a me poupar. Nem eu mesmo estava acreditando daquele milagre. Me belisquei para ver se sentia dor, percebi que eu senti, dei alguns pulos e realmente estava totalmente curado. Agora eu olho para Deus e digo assim: Senhor, eu sei que tu é um Deus de amor e de misericórdia, porque tu me curaste, mas eu tenho 17 processos para responder. Se os policiais não me matarem até meia-noite, amanhã será o meu julgamento. Mas se tu me libertar dos meus 17 processos e desta prisão, vou te dar um prazo até quarta-feira, 6 horas da tarde, para tu me libertar. E se tu me libertar, me livrar de todos esses processos, eu não me direi distância. Aonde que tu mandar ir, eu irei pregar desse teu santo evangelho. A luz desapareceu sem me dar nenhuma resposta. Mas o Salmo 40 se concretizou na minha vida, que o salmista diz assim: clamei pelo Senhor e Ele me socorreu. Me tirou do tremedal de lama, me colocou os pés sobre a rocha e pôs nos meus lábios um novo cântico. Agora, apesar que a cela estava escura e tudo, eu abri a torneira, comecei a tomar banho, a me lavar e tudo, e comecei a cantar e glorificar o nome de Deus, e comecei a falar alguns versículos bíblicos. Eu percebi que o Espírito de Deus penetrou na minha vida e através dele eu estava falando e cantando os hinos e falando versículo bíblico. O carcereiro imaginou o seguinte: bom, da cela do Falcão Alegre não pode ser porque ele está semi-morto, já não está morto. Mas em todo caso eu vou lá ver o que está acontecendo. E quando ele abriu a portinhola, ele me viu em perto tomando banho. E ele se assustou e disse: Falcão, o que aconteceu com você? Eu virei para ele e disse assim: esse Deus que você falou, que não tem poder para atender a minha oração, ele esteve aqui e fez 3 coisas na minha vida.
O que ele fez, Falcão? Ele me tocou, me curou e me transformou. Agora eu não me chamo Falcão Alegre, agora eu me chamo Adilson Pereira da Silva. E ele, com o olho arregalado, espantado, saiu dali e foi chamar os outros policiais. E quando os outros policiais me viram em pé, começaram a indagar. Como é que foi? Que luz é essa? E eu só respondia, uma coisa é certa. Esse Deus esteve aqui, me tocou, me curou e me transformou. E agora eu não sou mais bandido, não sou mais traficante, não sou mais viciado, não sou mais assassino, porque Deus fez a diferença na minha vida. Entre eles começaram a indagar se me matariam ou não. E resolveram não me matar. Mas na segunda-feira de manhã, me levaram para o fórum. Ao chegar no fórum, o juiz mandou que eu escolhesse um advogado. E quando eu olhei para os advogados, todos eles apontaram para mim dizendo que não. E eu percebi que eles não queriam ser meus advogados. Eu percebi que eles não queriam ser meus advogados, porque se eu perdesse a causa, eu pudesse mandar matá-los. Por isso que eles não queriam ser meus advogados. Mas mesmo assim, fui julgado e num processo eu peguei 50 anos de prisão. E agora eu fiquei imaginando, se num processo eu peguei 50 anos de prisão, dirá os outros 16 processos que ainda serei julgado. E para mim, eu fiquei imaginando, para mim será uma prisão perpétua. Me levaram de volta para a delegacia e quando chegou na quarta-feira, o delegado vira para mim e disse, você vai ser transferido hoje às 4 horas da tarde para a penitenciária. E lá você vai ser transferido para a Ilha Grande. Mas deu 4 horas, o carro não compareceu, 5 horas nada, 5h45 nada. Mas quando faltava 1 minuto para 6 horas, o prazo que eu tinha dado para Deus, me aparece dentro daquela delegacia 3 homens de branco, ternos brancos, sapato branco, gravatas brancas, dizendo que eram meus advogados. Eles eram altos, fortes, 2 louros e um cabelo castanho claro. Forte, mais alto do que eu. E eles estavam com o induto do juiz, dizendo que eu estava totalmente absolvido. A princípio o delegado não acreditou. Disse para eles, como posso soltar um homem tão perigoso assim? Ele foi condenado, é assassino, é ladrão, é traficante, como eu posso soltar este homem? Mas aqueles 3 homens começaram a insistir. Depois o delegado veio até minha cela, abriu a portinhola e me perguntou, Falcão, você conhece aqueles 3 homens? Eu digo, não. Eles estão dizendo que são teus advogados. Eu falei, não, é mentira, eu não tenho advogados. Porque no fórum, ninguém quis ser meu advogado porque temiam se eu perdesse a causa eu pudesse mandar matá-los. Então ninguém quis ser meu advogado, então eu não tenho advogado. O delegado fechou a portinhola, conversou com eles, mas eles insistiram. O delegado telefonou para o juiz confirmou que aquela assinatura era dele e o delegado me libertou. Ao me aproximar a esses 3 advogados, um deles virou para mim e disse assim, Adilson, não fala nada, assina esse documento e mais nada. Dali eles me levaram para uma fazenda em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ao chegar lá, aprendi muitas coisas com eles. Fiquei 30 dias com eles ali. Aprendi a guarda do sábado, como me tornar vegetariano, as profecias de Daniel, do Apocalipse. E me ensinaram muitas coisas que me estão me servindo para os dias de hoje. Ao término dos 30 dias, um deles virou para mim e disse assim, Adilson, volta para o Rio de Janeiro, procura uma igreja que guarde os mandamentos de Deus, que tenha a fé de Jesus, porque essa é a igreja verdadeira e a menina dos olhos de Deus. E eu perguntei para eles, qual é o nome desta igreja? E um deles me respondeu, você vai ter que procurar. Você já sabe tudo, e toda igreja que você for, você verifica que tem tudo isso que nós te ensinamos. Se não tiver, não pertence à igreja de Deus. Depois o outro vira para mim e disse assim, na delegacia você fez um voto a Deus, procura cumpri-lo. E eu fiquei preocupado porque eu nunca tinha dito a ninguém que eu tinha feito um voto a Deus. E eu fiquei questionando a mim mesmo, como é que eles sabem que eu fiz o voto a Deus se eu nunca falei nem para eles mesmos? Saí dali pensando nisto. Ao chegar no Rio de Janeiro, comecei a procurar emprego. No 3º dia consegui emprego. Trabalhei 1 mês, peguei meu primeiro salário, comprei 3 presentes e fui levá-los para presenteá-los por tudo aquilo que eles fizeram por mim.
Ao chegar na fazenda, percebi que eram outros moradores. E eu comecei a perguntar se ali ainda moravam os 3 advogados. Eles disseram que não. E eu falei para eles o seguinte: eu fiquei aqui 30 dias com 3 advogados e eu vim para trazer 3 presentes para esses 3 advogados. Perguntei se ainda moravam os 3 advogados. O atual proprietário disse que não existem esses 3 advogados e que nesses 3 advogados nunca moraram ali. E eu virei para ele e disse assim: mas eu morei aqui durante 30 dias com esses 3 homens, com esses 3 advogados. Disseram: não, eu nunca saí daqui, como que você pode ter ficado aqui? Eu falei: mas eu fiquei aqui, trabalhei, plantei com eles. Nos fundos da sua fazenda tem muitas coisas assim. Então ele começou a duvidar de mim. E virou para mim e disse assim: me descreva como é que é a minha fazenda para ver se você esteve aqui mesmo. E comecei a descrever tudo que tinha dentro daquela fazenda. E ele virou para mim e disse assim: tudo isso que você falou está certo, só que você nunca entrou nessa fazenda. Mas para tirar dúvida, me descreva como é a minha casa. E comecei a descrever a casa. A quantidade de quartos, sala, cozinha, copa, os banheiros. E ele disse assim para mim: rapaz, tudo que você falou está certíssimo, só que você nunca entrou na minha casa. E eu virei para ele e disse assim: se eu nunca entrei na sua casa, como é que eu estou falando tudo que tem nela? E ele ficou sem saber. E virou para mim e disse assim: se eu fosse você, eu iria no fórum, pegaria o seu processo, porque ali vai estar o nome dos 3 advogados que assinaram a sua libertação juntamente com o juiz. E assim eu fiz. Ao chegar no fórum, não achei até hoje os meus processos. Comecei a procurar a igreja ao qual aqueles 3 homens me falaram: que guarda o sábado, que guarda os mandamentos de Deus, que crê nas mensagens angélicas. E frequentei várias igrejas. Todas elas que eu frequentei não tinham a verdade a qual aqueles 3 homens me falaram. E um dia, num sábado à tarde, já quase escurecendo, eu resolvi fazer uma oração a Deus. E disse: Senhor, eu sei que tu tem uma igreja verdadeira. Se tu hoje e agora não me mostrar essa igreja, eu infelizmente vou voltar para a indústria do crime. Eu nem cheguei a dizer amém, quando percebi que vinham 2 garotos uniformizados. Até estranhei. Eles vinham com alguns folhetos na mão. Só que eles não falaram comigo, sentaram à minha direita, os 2. E eles começaram a falar sobre anjos. E aquilo me chamou muita atenção. E eu descobri que eram desbravadores porque estava escrito no triângulo do seu uniforme. Eu resolvi fazer uma oração a Deus. Digo: Senhor, se esses garotos que estão uniformizados são desbravadores, pertencem à tua igreja, se eles pertencem realmente à tua igreja, que um deles fale comigo agora. O que mais falava me deu o folheto, me convidando para mim assistir uma série de conferências pelos arautos do rei da igreja adventista. E eu até falei para ele o seguinte: todas as igrejas falam mentira, falam bobagem, mas elas não têm a verdade. Mas o garoto disse assim: mas a nossa igreja fala a verdade, porque nós guardamos os mandamentos de Deus, nós cremos no juiz investigativo. E eu percebi que aquelas respostas que o garoto estava me dando tinha tudo a ver com o que eu aprendi com aqueles 3 homens. E eu aceitei o convite de ir com eles até a igreja. E ao chegar na igreja adventista de Botafogo, fui bem recebido, e ao sentar no lugar, um desbravador sentou à minha direita e outro à minha esquerda. E eles, toda vez que o pastor falava alguma coisa da Bíblia, que eu tinha dificuldade, eles abriam a Bíblia para mim. E quando nós estávamos lá, a mesma luz que eu vi na cela e a voz que eu ouvi na cela me apareceu de novo dizendo: Adilson, 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 ficai aqui, porque esta é a minha igreja verdadeira e a menina do meu santo olhos. E graças a Deus, para a honra e glória de Deus, nessa igreja eu me batizei e sou membro dela até hoje. Resolvi voltar para minha casa e falei para minha mãe: mãe, agora eu sou crente, sou adventista do 7º dia e sou membro batizado. Minha mãe me proibiu de eu falar de qualquer coisa do Evangelho e da Bíblia e de Deus. Mas através do meu testemunho, por estudar a Bíblia, estudar a lição e orar, e um dia quando ela chegou no meu quarto para me chamar, ela viu que eu estava orando
e ela teve o privilégio de ver um anjo sentado na minha cama. Enquanto eu orava, passava a mão na minha cabeça. E ela chegou para mim e disse: filho, a partir de hoje eu quero ser membro da tua igreja e aviso do teu pastor. E graças a Deus minha mãe alicerçou a fé na pessoa de Jesus. Jovem, eu gostaria de deixar uma mensagem para você. Quando você pensar em pecar, pensa nessa frase: o pecado é gostoso, mas a consequência do pecado dói e deixa a marca por resto da vida. O pecado é gostoso, mas a consequência do pecado dói e deixa a marca por resto da vida. Esta é a minha mensagem para que você possa ter a salvação em Cristo Jesus. Eu tenho em minhas mãos um atestado de antecedentes criminais. E Adilson Pereira da Silva, filho de Antônio Pereira da Silva e Maria das Dores Silva, não registra antecedentes criminais na capital do estado. Documento emitido em 3 de novembro de 1978. Aqui nós vemos o poder transformador e perdoador de Jesus Cristo. Em Apocalipse 1, versículo 5, última parte, nós lemos: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados.